isso, Leandro Demore está falando a respeito dos documentos que provam que Lula não ligou para Jeffrey Epstein e fazendo a crítica da grande mídia. Vamos ver juntos. Olha, Vivi, eu passei os últimos dias dando uma olhada, são muitos arquivos. Primeiro, não é verdade que liberaram 3 milhões de arquivos, porque muitos dos arquivos ali estão com tarja em cima dos nomes, estão com tarja dentro dos arquivos. Dá para ver claramente, depois que você mergulha nesses arquivos. Aliás, sugerir para as pessoas, todo mundo pode acessar, tá, gente? Tem um site que foi criado por 2 programadores dos Estados Unidos chamado gmail.word, que é Gmail, só que em vez do G do Gmail é um J, tá? É Gmail, né? Gmail.word. Eles praticamente eles simulam uma caixa de Gmail, então você pode navegar como se você tivesse acessado os e-mails do próprio Epstein. Sugiro que as pessoas deem uma olhada ali, inclusive é bem parecido com, na verdade é uma cópia, como se fosse uma cópia do Google, né? Tem o Google Drive, por exemplo, do Epstein, com as fotos, com as imagens, tem o Google Fotos também, tem o próprio e-mail. Você pode dar uma navegada geral ali, tem muita coisa. Depois, claro, não saiam por aí jogando no Twitter qualquer coisa sem apuração jornalística, porque há uma técnica para fazer isso. A gente vai explicar que a imprensa, inclusive, errou em relação a isso. Dá, inclusive, para você acessar os arquivos originais do Departamento de Justiça nos Estados Unidos a partir desse site. E passei muito tempo ali, Vivi, nos últimos 4 dias, olhando, né, revirei algumas madrugadas aí no final de semana também, dando uma olhada geral para entender mais ou menos o que é aquele universo do Epstein. E aí me veio à cabeça quando você tem uma massa de dados como essa, né, principalmente de comunicação entre pessoas, me lembrou muito da Vaza Jato pela questão de ser pessoas trocando mensagens, né? Então, eu tenho uma certa familiaridade com isso por ter ficado muito tempo em cima dos arquivos lá da Vaza Jato, nas conversas de Telegram. É uma característica, Vivi, que não é por exemplo, um arquivo ordenado e organizado por burocracia do Estado. O que eu quero dizer com isso? Você pegar, por exemplo, o caso Snowden e tantos outros, né? Você tem ali burocracia de Estado agindo, né? Então, o caso Snowden, você tinha documentos oficiais, você tinha o Snowden, que era uma fonte qualificada, que era mais ou menos aquela pessoa dos contos, né? Que sai na frente de todo mundo com uma lanterna e vai guiando todo mundo, porque conhece os meandros daquela burocracia. Você tem documentos verificáveis, você tem uma lógica de encadernação desses documentos de burocracia de Estado. É muito diferente você fazer um trabalho jornalístico assim, ou quando você pega um relatório da Polícia Federal, documentos judiciais, do que você produzir informação jornalística confiável a partir de conversas de pessoas, seja por e-mail, seja por Telegram, como foi a Vaza Jato na época, seja trocas de mensagens no WhatsApp, porque você não tem burocracia de Estado agindo ali, né? Você tem que decodificar aquelas conversas e fazer uma apuração externa paralela para tentar entender o que está acontecendo. Esse caso do Epstein, diferentemente de outros casos, ele não foi um caso que foi primeiramente colocado na mão de alguns veículos de imprensa para ter um escrutínio jornalístico e foram produzidas reportagens em relação àquilo, né? Ele é um arquivo que agora ele está solto no mundo, apesar de vários problemas do arquivo, tem vários nomes ali que não foram divulgados, tem várias informações que não foram divulgadas. Obrigado, Marcão. Tem documentos, claramente a gente vê ali que foi usada uma inteligência artificial para borrar nomes e imagens, porque às vezes um e-mail tem nomes borrados e o outro e-mail que foi encaminhado para alguém que é a mesma mensagem não tem o nome borrado. Então, claramente, aquilo foi feito com a ajuda de inteligência artificial. Tem documentos que estão desaparecendo do site oficial do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Eu peguei alguns deles que têm relação com uma história que a gente está apurando. O documento estava lá, espelhado nessa plataforma, e depois a gente vai acessar o original. O documento não está mais. A gente não sabe exatamente por que esses documentos estão desaparecendo, se eles vão ser recolocados ali, se tinha coisa que não podia sair. Enfim, ainda uma grande confusão. Há críticas nos 2 modelos, viu, Vivi? No primeiro modelo, quando você tem uma massa de dados que é colocada primeiro nas mãos de jornalistas e depois aquilo se torna reportagem, tem pessoas que criticam, que falam que aquilo tem uma seletividade, que os jornalistas escolhem o que vai ser publicado, que deveria se publicar tudo. Por outro lado, há críticas em relação a esse outro modelo. Quando você solta tudo assim, de uma vez na internet, o que acontece hoje? A gente está com um mundo hiperconectado, todo mundo tem acesso a uma conta de Twitter, de Instagram, e nem todo mundo é médico, né? Então tem muita gente receitando cloroquina na imprensa, né? Por aí. Então as pessoas pegam qualquer coisa ali e saem publicando sem olhar a técnica de apuração, sem verificar os documentos, de modo muitas vezes até irresponsável, né? Nesse caso do presidente Lula, foi uma imensa de uma barbeiragem da própria imprensa.
E aí eu reputo, na coluna que eu escrevi na revista Liberta, dessa semana, há também essa pressa, né, César, de concorrer com o furo do Twitter, né? Porque quando você solta um arquivo desses para o mundo inteiro, você tem lá grupos no Reddit que estão lá escrutinando, fazendo apurações amadoras, muitas delas muito boas, muitas delas muito perigosas. Você tem gente que pega simplesmente um documento e joga na rede social. E aí, na semana retrasada, a gente viu essa história, né, Vivi? A gente até deu aqui que o Epstein fala para o Bannon que o Chomsky teria estado com o Lula na prisão, em Curitiba, e teria ligado para ele Epstein. Então, a história é, o Lula falou com o Epstein por telefone. E aí, quando eu comecei a olhar os arquivos, comecei a procurar por palavras-chave e fui dar uma olhada nos documentos que tem em relação, claro, ao Lula, ao Bolsonaro, as pessoas que estão mais em evidência no Brasil. E os próprios documentos do Epstein destroem essa narrativa, Vivi, porque o Epstein, para quem não se familiarizou com a história ainda, ele era um cara que angariava poder, um sociopata, como é descrito inclusive nos arquivos judiciais, né? Um cara que tinha um nível de sociopatia muito grande, um professor de matemática, nascido no Brooklyn, de uma família pobre, dava aula em escola, de uma hora para outra esse cara é catapultado para Wall Street. A primeira vez que ele aparece nos jornais é num esquema Ponzi, o cara ajuda a criar uma pirâmide financeira lá em Wall Street. Ele não é penalizado por isso, quem é penalizado é o dono da empresa que ele trabalhava, e depois ele vai parar, misteriosamente, na mão de um dos maiores ricaços do mundo, que já faleceu, inclusive, que era dono de várias marcas, entre eles a marca Victoria's Secret. Era um cara super poderoso, muito famoso. O Epstein vai parar no círculo desse cara e começa a enredar esse cara. Ninguém entendia muito bem porque depois, antes desse cara morrer, esse cara passa uma procuração pro Epstein, Vivi, pro Epstein poder movimentar todo o dinheiro desse cara. E todo mundo olha e fala, cara, muito estranho o que acontece, né? E hoje a gente vê que, obviamente, era um sociopata que operava o poder. Bom dia, através da Isabel. chantagem. As imagens que tem no arquivo, inclusive, do Epstein, tem várias imagens na ilha lá, Little St. James, né? Ele comprou uma ilha ali no Caribe. Tem várias imagens dos quartos, a polícia fotografou tudo lá quando fez uma batida policial. Tem uma central de monitoramento, tem todas as máquinas lá, fio espalhado para tudo que é lado. Então, imagina quanta gente esse cara não filmou naqueles quartos, naquelas salas, naquelas saunas, nas piscinas, nas praias. O cara realmente ele fez uma operação gigantesca de filmagem, de captação, de tráfico internacional de seres humanos, incluindo menores, com uma agência que era tocada por um francês que inclusive esteve no Brasil e foi angariando poder através da chantagem. Claro, Vivi, a gente tem que tomar cuidado, isso não diminui a responsabilidade de muitas pessoas, que há envolvimentos distintos, né? Mas, por exemplo, Bill Clinton, Steve Bannon, o ex-príncipe Andrew, tem vários ali que estavam envolvidos ali para participar da questão do tráfico e de aliciamento das mulheres. Não eram vítimas que foram lá sem saber o que estava acontecendo e o Epstein jogou alguém no quarto deles e foi filmado. Não, tem gente ali que está envolvida até o pescoço nessa história. Agora, tem muita informação que é truncada, Vivi, porque é difícil operar esses arquivos. Você tem que ter muita habilidade para olhar aquilo, tem uma técnica, obviamente, jornalística de você checar datas, checar os cabeçalhos dos e-mails, ver se aquilo bate com o que acontecia na época, né? Então, eventualmente, o cara fala, estive com o fulano em tal lugar. Você vai nas notícias dos jornais para saber se há relatos que o fulano estava naquele lugar. Você tem que fazer uma operação paralela. E os próprios arquivos desmentem essa questão da ligação do Lula pro Epstein. Por quê, Vivi? O Chomsky, de fato, visita o Lula na cadeia, né? Isso está publicamente colocado, virou notícia na época. O que acontece? O Chomsky visita o Lula na cadeia e o Chomsky se correspondia com o Epstein já há muito tempo. E quando ele visita o Lula, ele manda um e-mail pro Epstein. Eles estão trocando uma série de e-mails sobre um outro assunto. E em algum momento o Chomsky fala o seguinte pro Epstein, tá? Estive com o Lula ontem na prisão, estou muito envolvido nas questões do Lula livre aqui no Brasil, entre outras questões. Isso é, se eu não me engano, 21 de setembro de 2018, tá? 8h40 da manhã. Poucas horas depois, o Epstein manda uma mensagem, eu acho que são aquelas mensagens de iPhone, tipo WhatsApp, pro Bannon, né? Tá lá conversando com o Bannon e tal. E aí fala pro Bannon, solta só aquela frase, que ficou a frase famosa, que foi a única publicada pela imprensa, sem olhar esse e-mail anterior do Chomsky. Fala,
Chomsky esteve com o Lula ontem na cadeia e me ligou da cadeia ontem com o Lula. Claramente tem um problema ali, Vivi. Quer dizer, vamos supor o seguinte, se ontem eu estive com alguém em algum lugar e liguei para você, Vivi, não faria sentido hoje eu te mandar um e-mail falando, Vivi, ontem estive com o Lula na cadeia, né? O Chomsky informa o Epstein que esteve com o Lula um dia depois da suposta gravação, da suposta chamada telefônica. Ou seja, obviamente essa chamada não aconteceu e fica bem claro ali, como em vários outros casos, que o Epstein, como sociopata criminoso, que era chantagista e que gerenciava essa rede de poder com os maiores poderosos da Terra, mentiu Obrigado, pro Bannon, Igor, porque a mentira faz Wolff. parte de todo esse teatro macabro do Igor Wolff, que é policial antifascista, né, querido? Seja muito bem-vindo. Luiz Oliveira, meu like número 766. Salve Lula, herói nacional desde sempre. Gente, 121, vamos fazer uma corrente de contribuições de R$10? Pinguem aí que é bastante necessário, queridos e queridas. Precisamos da ajuda de vocês. Epstein também é uma mentira para comprar influência. Obviamente, se você está no meio de uma campanha eleitoral de 2018, o Epstein sabia que o Bannon estava ajudando os Bolsonaro aqui no Brasil, coisa que negaram na época e agora aparece claramente nos arquivos. Está tudo ali documentado. Obviamente, o Epstein vendeu uma mentira para o Bannon para comprar influência. Do tipo assim, você está lá apoiando a eleição no Brasil? Mas ontem um amigo meu foi lá na cadeia e o Lula me ligou. Ora, não faz nenhum sentido a ligação, porque poucas horas antes o Chomsky, por e-mail, informa o Epstein. Olha, ontem estive com o Lula. Ontem seria o dia da ligação. É uma apuração, Vivi, até bem básica de ser feita. O que acontece? A imprensa, primeiro, na pressa, tem um erro técnico clamoroso em relação a isso, tinha sido negado pela Valéria Chomsky, tinha sido negado pelo staff do presidente Lula, faltou olhar todos os documentos que tinham em relação àquela história ali. Não era difícil, porque eram os documentos mais fáceis de achar, você coloca Lula lá, um dos primeiros documentos que aparece são esse e-mail do Chomsky para o Epstein. Então, claramente ali, colocaram um documento na frente e deixaram um outro documento sem ser apurado. Essa matéria teria sido derrubada, César, pela própria apuração, né? Ou teria sido dada de outra maneira. Epstein mentiu que ligou para Lula, teria se dado um contexto da eleição de 2018. Isso está publicado na revista Liberta, Vivi, e depois a gente vai falar com o Jamil também, o Jamil vai estar por aqui. Deve ter mais coisa do Brasil ali, porque a gente, dando uma olhada nos arquivos lá, encontramos uma imagem, né, nessa ilha do Epstein. Tinha vários daqueles arquivos que você arquiva documentos e fotos. Em um daqueles arquivos tinha uma foto enorme, assim, com vários arquivos. Eu sou muito curioso, né, César? Fui lá dar zoom, porque tinha umas etiquetinhas, assim, né? Fui lá, dei zoom, e numa das etiquetinhas, num daqueles arquivos, está escrito Brasil. Então, possivelmente, há muito mais coisas sobre o Brasil ali. O Epstein tem vários e-mails de relatos de viagem que ele faz para o Brasil, não é um só. Ele tem relacionamento com esse francês, que é um recrutador dele de meninas, que veio muitas vezes para o Brasil também, tinha uma espécie de agência de modelos. Por acaso, outro que foi suicidado na cadeia, né? Foi preso na França e também suicidou-se na cadeia. Então, há muito mais coisa. Esse caso não é um caso de política doméstica dos Estados Unidos. A gente vai ter que prestar muita atenção no que vem pela frente, porque deve ter muito mais coisa sobre o Brasil que a gente ainda não sabe. Claro, né, César? Tomando esse cuidado, como a gente faz com qualquer outro caso, né? Uma coisa é você... Tem foto ali, por exemplo, do Epstein com o Mick Jagger. Tem foto do Epstein com o Michael Jackson. Tem foto assim... o peso do Mick Jagger e do Bill Clinton, nesse caso, obviamente são muito diferentes. O Mick Jagger está com o Epstein depois de um show que teve em algum lugar, num jantar. O Bill Clinton aparece em vários e-mails, em várias fotos, em fotos em banheira, com meninas que estão com o rosto ali tarjado para não aparecer. O grande problema disso, César, justamente, é que quase nada disso foi apurado. O Epstein foi condenado, não foi preso inicialmente, houve uma resistência muito grande em prendê-lo. Se você entrar na capa do New York Times agora, o caso Epstein está lá no rodapé, o que é um absurdo. Não é assim, mas nem terceira manchete do site, com esse monte de arquivo que está rodando pelo mundo aí. Absurdo. Porque envolve
família real britânica, a família real norueguesa, os Clinton, o Trump, o Bannon, o Bill Gates, que a mulher dele, já a ex-mulher Melinda, já saiu dando entrevista dizendo das entrelinhas que há muita coisa que o Bill tem para explicar ainda. Então, quando você envolve toda a antiga aristocracia europeia, né, depois da refundação das repúblicas na Europa, mesmo assim continuam grandes aristocratas, as famílias reais, donos de empresas, de terras, de fundos, é isso aí, de dinheiro para Lucas. tudo que é lugar. Com a nova aristocracia do Vale do Silício, que já saiu fotos também com Mark Zuckerberg, com Elon Musk, relacionamento intenso com Peter Thiel, relacionamento intenso com o criador do ChatGPT, lá atrás, quando ninguém sabia quem era esse cara, o cara sendo apresentado por ele. Nada disso foi apurado. Qual é o grande medo que eu tenho agora, César? Você mistura tudo. Ah, o Bannon teve contato, mas o Lula também teve. O Bill Clinton teve. Ah, mas o Chomsky também. Ah, então todo mundo. Então o Chomsky, o Lula e o Peter Thiel e o Musk e o Bannon, é todo mundo igual. Não é todo mundo igual. O encontro do Mick Jagger com Epstein é diferente do relacionamento intenso que o Bill Clinton tinha com Epstein. E essas coisas, nada disso foi apurado. Esses caras seguem todos livres, leves e soltos, caminhando pelo mundo, enquanto o cadáver de Epstein esfriava na cela onde ele foi, dizem, né, onde suicidou-se. Eu me coloco no ponto de acreditar, César, cada vez mais que esse suicídio não é por acaso. Câmeras de segurança desapareceram, tiraram ele da vigilância, ele tinha tentado suicídio 18. Tem um corte do DCM muito bom, que o Kiko e a Sara Vivaco reagem. Teve edição da fita da segurança do Epstein. Tá tudo errado aí. Tá tudo errado, gente. Vamos lá, gente. 121, lembrando, R$100 vocês ganham curso de roteiro. Vambora. 8 dias antes e não estava sendo monitorado na Obrigado, Carolina. câmeras. Os guardas não fizeram a ronda necessária, encontraram só ele só horas depois. O colega de cela que estava com ele tinha sido tirado da cela um dia antes, deixaram o cara sozinho. Depois de tudo que eu vi ali, César, me coloco no direito de acreditar que esse suicídio do Epstein foi o crime perfeito para você eliminar a história e não ir atrás de todos os outros homens, a imensa maioria, que estavam envolvidas nessa história de terror. É muito fácil colocar o Epstein como um grande monstro dessa história, que já morreu. Obrigado, e ninguém mais tem que olhar para o passado. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!